Isekai no Mirai no Uka é uma obra bem peculiar. E peculiar por que você me pergunta? Porque, bem, chove heroína nessa obra, não tem como, é literalmente uma chuva de garotas no protagonista. O protagonista está em um mundo Isekai e ele não move um dedo para achar heroínas, ele não move um dedo para achar garotas e apenas fica em uma floresta com a sua fazenda, mas mesmo assim, mesmo ficando parado na sua fazenda, chove garotas neles, elas são atraídas por ele como se elas fossem abelhas e ele é o mel, ele fica parado e elas são atraídas por ele de todas as direções possíveis, formando um harém gigante pro Hiraku. É como se ele fosse um trator e as garotas um campo de trigo, ele só sai assim ó, blau, blau, moendo elas, moendo, o cara é uma máquina. E por que eu digo isso? É simples, porque o Hiraku tem um fucking vilarejo como harém. Não estou zoando, ele tem tantas garotas, mas tantas garotas no seu harém, que ele formou um vilarejo apenas de mulheres, que estão todas no harém dele. E eu não estou zoando, e sim, é inacreditável, o cara tem simplesmente uma vila, daqui a pouco vira uma cidade, uma nação, apenas com as suas mulheres. Mas é bom lembrar, galera, tem muitas garotas no harém dele, porém é muita mulher mesmo, e por isso eu não vou falar de todas, muito pelo contrário, seria tantas que esse vídeo teria 1 hora e eu nem estou zoando. Nesse vídeo eu vou falar sobre as esposas principais dele e depois dar uma menção honrosa para o resto delas. Porque é o seguinte, mesmo tendo uma vila de mulheres, ele ainda tem as esposas principais, que seriam as garotas de quem ele é mais próximo, que ele teve filhos, essas paradas, ou seja, as garotas realmente mais importantes da obra, as heroínas principais. Porém, além delas, tem uma centena de garotas que também são no harém. Então primeiro eu vou falar sobre as esposas principais, e depois eu faço uma menção honrosa para as outras centenas de garotas que estão por aí. Então vamos começar com a sua primeira esposa, e a garota que começou todo esse harém gigante em volta do Hiraku, que seria Arururushi. Ela é a heroína principal da obra, sendo a primeira das milhares de garotas que apareceram no vilarejo. Ela é uma princesa vampira, que com o tempo se tornou a primeira esposa do Hiraku, além de, claro, ter um filho com ele. E ela seria o que nós chamamos de uma pessoa muito folgada. A história dela com ele é a seguinte: ela do nada apareceu na base dele e foi atacada pelos seus cães. Logo, ele salvou ela dos cachorros e ofereceu seu pescocinho para ela chupar. Afinal, ela é uma vampira e estava muito fraca no momento. Mas o problema veio depois disso. Depois que ela foi atacada pelos cães, salva por ele e chupou o sangue dele, ela não foi embora. Muito pelo contrário, ela ficou na vila e se estabeleceu lá. Ela continuou na vila indefinidamente, até o dia em que eles entraram em um relacionamento sério. Ela literalmente invadiu a propriedade dele, foi salva por ele e ficou lá apenas de perna pro ar o máximo que pôde. E o pior é que essas coisas não aconteceram apenas com ela, e sim com outras também. E claro, depois que ela entrou em um relacionamento com o Hiraku, eu nem preciso dizer, certo? Mas eles realmente entraram em um relacionamento, meus amigos. Se é que vocês me entendem, toda noite. Além de que ela também é muito preguiçosa, meus amigos. Vocês não estão me entendendo. Ela literalmente incentivou ativamente que outras garotas entrassem pro harém. Apenas para jogar o seu trabalho nas costas dela, ela empurrou o seu trabalho pros outros e ficou tranquilamente descansando sem fazer nada. Hoje em dia, tudo que ela faz é cuidar da sua filha. Ela não faz nada além de ficar em casa cuidando da sua filha. Essa é a Arurushi, a princesa vampira. Seguindo, nós temos a Tia, e ela foi a segunda garota a aparecer na porta do Hiraku, e ela apareceu lá justamente seguindo a Arurushi, e estava em um estado de fugitiva de suas responsabilidades. E quando a preguiçosa Arurushi fugiu de seus deveres, quem a seguiu? Exatamente, a Tia. Mas a Tia levou a Arurushi de volta? Não, ela ficou lá também. Sim, ela foi na busca da Arurushi e acabou ficando na casa do Hiraku da mesma forma que ela ficou. Além de que, da mesma forma que a Arurushi chegou nessa casa, ela também chegou, sendo atacada por lobos e tendo que ser salva por ele. Porém, embora a Tia tenha começado exatamente como a Arurushi, ela ainda é um pouco mais útil e mais ativa do que a mesma. E em vez de só sentar e ficar de pernas pro ar, ela foi pra casa, buscou algumas servas e então levou as suas servas para o vilarejo do Hiraku, onde lá ela poderia deitar de pernas pro ar e colocar as suas servas para trabalharem no lugar dela. A Arurushi apenas sentou e ficou de boa. A Tia não. Trouxe mais trabalhadoras para ajudar em suas tarefas e assim poder ficar de pernas pro ar. A Tia é um anjo, sendo conhecida como o anjo mais poderoso de sua espécie. E assim como a Arurushi, ela também se casou com o Hiraku e teve um filho com ele depois de se estabelecer na vila. E sinceramente, tendo em vista que a Arurushi apenas fica de pernas pro ar e a Tia trouxe outras pessoas para trabalharem no lugar dela, eu fico com pena do Hiraku que só atrai mulher preguiçosa para sua vida. E seguindo nós temos a Lashimon, e ela é um dragão, sendo filha do dragão Dorain, que virou um
grande amigo de copo do próprio Hirako, onde eles bebem juntos sempre que eles podem. E na real, de início, ela atacou o Hirako porque pensou que o seu pai estava traindo a sua mãe com ele. Afinal, já tinha virado um costume que o Dorain ia visitar o Hirako e então passava a noite lá na vila. Mas depois, é claro, de criar uma grande confusão e atacar as pessoas, ela descobriu que o pai dela estava lá só bebendo com o Hirako como um grande amigo de copo e não era nada do tipo traição. E é claro, é sempre bom lembrar que quando ela achou que seu pai estava traindo a sua mãe e ela foi atacar a vila, ela realmente atacou a vila e quase morreu pro Hirako. O Hirako quase matou ela, o cara tava com sangue nos olhos atrás dessa lagartixa. Se não fosse pelo Dorain, ela tinha ido de berço na hora. E aí, depois desse evento, a mãe dela também atacou a vila e também quase foi morta pelo Hirako. E com isso, eles setaram uma coisa, que a Lashmon iria ficar na vila com o Hirako, para fazer com que ele nunca mais ousasse lançar as suas lanças contra os dragões. Eles ficaram com medo dele e falaram: ó, filha, conquista ele, casa com ele, e assim ele não vai mais atirar na gente, porque assim eles não queriam ser inimigos do Hirako de maneira alguma. E a partir daí vocês já sabem, certo? Ela ficou na vila, interagiu com ele, se apaixonou e é vapo. E seguindo nós temos a Hakuren, e ela também é um dragão assim como a Lashi, além de claro ser da mesma família também, onde ela nesse caso é a irmã mais velha do Dorain, ou seja, a tia da Lashmon. E com isso vemos que o prota está pegando ativamente a tia e a sobrinha, o pacote completo. Embora, é claro, todos concordemos que a Hakuren é muito melhor do que a Lashmon, certo, meus amigos? Claro, no começo a Hakuren era insuportável, ela era muito chata. Porém, com o passar do tempo, ela virou uma das melhores garotas de toda a obra, pelo menos na minha opinião. De início, assim como a sua sobrinha, a Hakuren apareceu na vila tentando atacar ela, no caso Keima na floresta, e tentando matar o Hirako. E sinceramente, o que essa família tem? Que eles primeiro atacam e depois conversam, pelo amor de Deus. Porém, depois do ataque dela, obviamente ela foi punida, e claro, forçada a ficar na vila, para que assim ela pudesse reparar tudo que ela destruiu, ou seja, ela ficou lá como uma trabalhadora de graça. E claro, para reparar o que ela destruiu, ela ficou na vila por um tempo, e claro, ao lado do protagonista, interagindo com ele, conversando com ele, vendo ele e tudo mais. E para ajudar ainda mais a proximidade entre eles, o pai dela forçou que ela ficasse na vila para ajudar o Hirako, como um pedido de desculpas para ele. E logo a partir disso, com o tempo, ela foi interagindo com o Hirako, vendo ele, conversando com ele, dormindo com ele, até o ponto que ela completamente se apaixonou por ele. E claro, se tornou uma das principais heroínas. Ah, ela também tem 2 filhos com o prota. E seguindo nós temos a Frauren, e ela é um demônio sendo filha diretamente do próprio rei demônio, ou seja, ela é uma princesa demônio. Ela foi enviada para a vila do Hirako como uma representante do próprio rei demônio. De início era para ela ser apenas uma espiã e claro, uma trader que iria trocar uns comércios e essas paradas. Mas no fim do dia ela acabou virando uma residente da vila e claro, se aproximou bastante de todo mundo, se tornando amiga, familiar e essas paradas com as pessoas que moravam lá. Então é claro que ela se tornaria a conexão entre a vila e o reino dos demônios, além de claro também ser a intermediária que ajuda as negociações entre a vila e o reino dos demônios. Logo, assim como todas as outras garotas, ela também passou a visitar o Hirako durante as noites, assim dormindo com ele, e com o tempo ela se tornaria uma de suas esposas. Seguindo nós temos a Senna, e ela é uma mulher besta que cresceu nas montanhas em uma vila de homens besta, sendo a filha do chefe. Depois que o Hirako estabeleceu a sua vila, ele conheceu os homens besta, e claro, começou a negociar com eles. Logo, depois de um tempo para ajudar os dois lados, ela junto de 21 homens besta também foram para a vila do Hirako morar com ele. E bom, você sabe o que acontece quando uma garota vai para a vila do Hirako, certo, meus companheiros? Exatamente. Assim como todas as outras, ela também passou a ir para o quarto dele durante as noites, e claro, dormir com ele também, assim se tornando uma de suas esposas no futuro. E seguindo nós temos a An, e ela é um Oni, sendo uma das empregadas Onis que trabalham na casa do Hirako, sendo não apenas ela, como também tendo outras 19 empregadas Oni. Ela é apenas a representante delas e claro, a garota principal Oni da vila. Ela, como eu já disse, é a empregada da casa do Hirako, e logo tem uma grande proximidade dele em muitas horas do dia, e com o tempo, obviamente, assim como as outras, ela também passou a visitar ele de noite, e como representante dos Onis, ela acabou se tornando uma de suas esposas principais. Ela ainda trabalha na mansão do Hirako e teve um filho com ele. E por último, mas não menos importante, nós temos a Ria, e ela é um elfo supremo. Ela é um dos elfos que acabou chegando na vila do Hirako, onde tem muitos elfos nessa vila, principalmente elfas mulheres, até porque não tem elfo homem nessa vila. As elfas se estabeleceram no vilarejo
vilarejo em troca de trabalhar lá, ou seja, elas morariam e trabalhariam pro Hirako. Porém, o que o Hirako não contava naquela época é que todas as elfas iriam dormir com ele. Porém, dentre as elfas, a Ria é a mais importante, pois ela é representante dos elfos, ou seja, ela é a voz que fala por todos os elfos da vila. E assim, sendo a representante e mais próxima do Hirako, ela acabou se tornando uma de suas esposas também, assim como acontece com várias outras garotas, onde a representante da raça sempre se casa com o Hirako. E se eu tiver que falar, sinceramente, as elfas são o pior pesadelo do Hirako, afinal, tem muita elfa nessa vila e elas são as garotas que sempre estão dormindo com ele. Eu não estou brincando. De esposa ele tem ali umas 8 ou 9 esposas, tá bom. Mas elfas, meus amigos, a maior parte da vila são feitas de elfas e todas elas dormem com Hirako. É complicado pra ele. E bom, com isso eu falei sobre as esposas principais dele e agora uma menção honrosa para todas as outras do vilarejo, que seriam basicamente: até o capítulo 76 do mangá eu vi 42 elfas, 20 empregadas Oni, 4 anjos, 2 dragões, alguns demônios que eu não sei exatamente a contagem deles, 2 vampiras e outras mulheres bestas que eu também perdi a contagem. E tudo isso apenas no capítulo 72. Lembrem-se que Isekai no Mirai no Uka é muito maior do que isso e tem muita coisa além disso. Ou seja, se no capítulo 72 já tinham mais de 100 garotas no harem dele, imagina no capítulo 140, no 200, no 300. Meu amigo, esquece, é muita mulher e a gente até mesmo perde a conta de tantas que são. E claro, não esqueçamos, o Hirako tá tendo filho pra dar e pra vender, meu amigo. Se ele quisesse, ele poderia criar uma vila apenas com os filhos dele, da mesma forma que ele tem uma vila apenas com as suas esposas. É complicado, o Hirako é o cara é uma máquina que não para nunca. E bom, meus amigos, esse foi o harem do Hirako para vocês, pelo menos até o capítulo 76 do mangá. Então é aquilo, se você viu o vídeo até aqui e gostou dele, deixa o like bolado e se inscreve no canal. A sua inscrição e seu like são muito bons pra mim e me apoiam profundamente. Deixa o like, se inscreve e agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo e falou!